Lawrence trabalha como pastor em uma pequena cidade, onde ele é responsável por conduzir as pessoas para visitarem uma santa. Sendo um trabalho cansativo, a santa sempre fica esgotada, principalmente na frente do pastor. Com o passar do tempo, a relação de amizade dos dois vem crescendo, e a santa quer avançar a relação além da amizade. Para complicar mais a situação, os dois moram juntos na mesma casa, fazendo assim momentos bem interessantes. Sem mais delongas, bora pro recap! O anime começa com um velho falando para o jovem Lawrence que as santas protegem as pessoas, e eles protegem a santa. Uns bons anos depois, o jovem já virou um adulto e estava varrendo a frente da igreja, até que uma mulher aparece com seu filho, já que a criança queria conversar com a santa. Ao entrar na igreja, vemos que a santa é uma menina mó fofinha, e ela começou a falar com a criança. O menino disse que tinha brigado com seu amigo, e seria difícil ter que vê-lo amanhã. A santa assim aconselha a criança a fazer a coisa mais óbvia, que era se reconciliar com seu amigo. Porém, o menino pergunta para a santa se ela poderia voltar no tempo. Entretanto, a jovem fala que não pode fazer isso. Você é maluco, é? Após a mulher e a criança irem embora, a santa estava com preguicinha, e Lawrence comentou que ela estava agindo de uma maneira diferente. A santa fala que não tinha problema, já que só tinha um jovem lá mesmo, e que se alguém aparecer, ela dava um jeito rapidinho. Do nada, uma mulher chega na igreja, e o jovem se assusta. Já a santa estava até brilhando, e Lawrence ficou surpreso na velocidade que ela tinha se ajeitado, e comentou que a garota só fica de preguicinha na frente dele. Por que será? Sei lá. Mentiroso! Assim que a mulher saiu da igreja, a santa estava com soninho, porém só foi as crianças aparecerem que ela ficou zero bala novamente. Depois que as crianças foram embora, a santa estava cansada e resolveu deitar no chão. Vendo isso, Lawrence comentou que ela estava relaxada demais. A santa comenta que o jovem não a deixa fazer nada, como usar uma enxada, porém o pastor fala que ela poderia cair e se machucar. Ela então comenta que ele não a deixa cozinhar, e Lawrence fala que ela pode se queimar fazendo isso. Depois dos dois conversarem, o pastor iria andar pela cidade visitando as casas, então a santa se ofereceu para ir com ele, porém o rapaz não queria deixar ela ir junto, já que as pessoas poderiam pedir para ela mostrar seus poderes, e isso não poderia acontecer. Entretanto, a santa fala que caso isso aconteça, ela irá dar uma desculpa, e assim sair da situação. Com isso, o pastor acaba aceitando, e foi preparar as coisas para assim eles saírem. Então a jovem estava muito feliz, já que ela ia sair com Lawrence. Olha que bacana! Mas antes de sair, ela tinha que conversar com os anjos da igreja. Ela pergunta para os anjos se eles estavam seguindo o pastor novamente, e eles falam que sim. A santa fala que mesmo sendo agradável estar perto do pastor, não era para os anjos fazerem isso, já que ela estava com ciúmes. Após o jovem voltar, os anjos foram todos para cima dele. Na cidade, as crianças pediram para a santa mostrar um milagre para eles, e ela ficou sem saber o que fazer. Ela então se reuniu com o pastor, e assim resolveu fazer uma mágica com as cartas, e as crianças gostaram. Os dois então foram em uma loja de roupas, onde a santa ficou impressionada com o vestido de casamento, e comentou que aquilo era muito charmoso. É verdade. A dona da loja comentou que todas as garotas que veem aquele vestido ficam impressionadas, e que aquele vestido era para a filha de um amigo que iria se casar. A mulher, vendo a carinha fofa da santa, olha para o pastor e comenta que queria ter uma filha. Já Lawrence pergunta por que ela estava olhando para ele com aquela cara. Suspeito. A moça revela que só tem filhos, por esse motivo que ela não consegue ignorar garotas fofas como a santa. A garota fica toda envergonhada e assustada. Assim, novamente, a moça olha para o Lawrence e comenta que queria ter uma filha, e novamente o pastor pergunta por que ela estava olhando para ele. Ok, ela olhar para ele uma vez é normal, agora duas... Estranho. Na hora de ir embora, a moça dá para a santa um brinde e comenta que quando a santa precisar, ela poderia fazer um vestido de casamento para ela. Com isso, a garotinha ficou extremamente envergonhada e foi embora. Na rua, os dois encontraram um gatinho e a santa fez um carinho nele, porém o gato não gostou muito do pastor e deu no pé. Na igreja, antes de entrar, a garota limpa a roupa do pastor. De repente, uma criança vem correndo e dá para o pastor uma flor. A santa ficou conversando com a garotinha, chamada Lily, e a garotinha fala que quando ela crescer, ela irá se casar com o Lawrence. Complicou. É verdade. A santa, ouvindo isso, ficou com ciúmes e comentou que o pastor era muito sério, rígido, exigente e obcecado por limpeza. Entretanto, o pastor ouviu aquilo e falou que a santa não poderia fazer aquilo. Porém, como ela é uma agente de Deus, ela não poderia mentir. Lawrence fala que já que ela estava insatisfeita com ele, era só ela ter falado direto para o jovem. A santa ficou triste com aquilo e comentou que as coisas que ela falou realmente eram verdades. Porém, também tem muitas coisas que ela gosta no Lawrence. Em casa, o pastor estava cozinhando para ela, até que ele começa a falar que a santa tinha aparecido no vilarejo do nada, e foi assim que ele a levou para a igreja. Na manhã seguinte, o pastor foi acordar a jovem, porém ela pediu para ele entrar no quarto. Após ela entrar, a garota mostra seu novo pijama, e o pastor fala que ela tinha ficado muito fofa, e a jovem ficou toda envergonhada. No café da manhã, os dois conversaram sobre ser fresco em relação à comida, e Lawrence fala que tem um problema com ostras, já que no seu passado, após ele comer uma ostra, ele adorou, e não conseguiu parar mais, com isso passou até mal.
Nossa. Que tristeza. Ouvindo isso, a Santa comentou que isso era muito fofo. Depois que os dois comeram, eles foram fazer as compras na feira. A Santa estava um pouco distraída e quase caiu, porém o pastor segurou e ela ficou desse jeito aí. Estando envergonhada, a Santa fez o Lawrence cair no chão. Com isso, os dois começaram a perguntar um para o outro se estava tudo bem. E então os feirantes comentaram que os dois estão sempre se dando muito bem. Após a briguinha de casal, a Santa acabou ganhando alguns presentes. Depois de saírem da feira, só faltava eles comprarem os ingredientes para os doces. Após eles comprarem os ingredientes, a Santa começou a comentar sobre as coisas importantes da sua vida, e todas envolviam Lawrence, e ela não queria perder nada. De repente começou a chover e os dois se esconderam, até que um casal apareceu e os deu um guarda-chuva. A Santa, vendo que o casal estava juntinho, resolveu fazer isso com o pastor, porém o pastor comenta que a altura dos dois é muito diferente e ela iria se molhar, mas ela acabou convencendo ele. Entretanto, na hora que os dois estavam sendo juntos, a chuva parou e a Santa comentou que o clima estava muito anticlimático. Isso é uma piada bem gostosa. E assim se jogou na poça de água. O pastor, vendo que ela estava encharcada, a pegou no colo e a levou para casa. Em casa, Santa tomou um banho. Ao sair, ela viu que o pastor estava dormindo e acabou colocando ele para dormir no seu peito. Ele comentou que vai proteger o pastor para sempre. Que momento fofo. Com certeza. No dia seguinte, a Santa estava descendo para a sala, até que ela viu o pastor barrando a porta. Porém, o homem conseguiu entrar e comentou que deixar ele para fora a noite toda foi maldade. Lawrence fala que aquele rapaz era um amigo que ele tinha conhecido no seminário. Já o rapaz se apresenta como Abel. O pastor ficou bravo com ele, já que o Abel não tinha avisado que estava vindo, e a Santa ficou com inveja dos dois. Abel revela que veio lá atrás de emprego por um tempo, e Lawrence o expulsou de casa. Após eles conversarem direito, o pastor deixou o rapaz trabalhar na igreja. De repente, ele pede desculpas para a Santa e fala que se ele não fizesse aquilo, ele teria que cair em cima do Abel. A Santa, ouvindo isso, começou a pensar sobre cair em cima. Abel estava curioso e perguntou para o pastor qual era o nome da Santa. Eu também quero saber. O pastor, por algum motivo, escreveu o nome dela em um papel. Com isso, Abel perguntou para ela se ele poderia chamá-la de Santa Cecília. A garota ficou surpresa, já que ninguém a chamou pelo seu nome. Um tempo depois, o pastor saiu para organizar alguns papéis, e os dois ficaram sozinhos. Cecília perguntou para o Abel se o Lawrence tem uma namorada. Abel fala que ele tem sim, e a Santa ficou aterrorizada. Porém, o rapaz fala que o pastor sempre namorou as escrituras sagradas, e a Cecília ficou aliviada. A garota comenta que o Abel gosta de provocar, porém, como pedir desculpas, ele dá para ela o papel que o Lawrence tinha escrito seu nome. Após o pastor voltar, eles iriam para a igreja, e Cecília, antes de sair, abençoou ele. Na igreja, Abel comenta que a Cecília deixa seus sentimentos muito à mostra, porém o pastor não percebe. Aí o bicho tonto. É verdade. Após Abel sair da igreja, o pastor falou para a Santa que agora ela poderia ficar de preguicinha. Ela falou que só consegue ficar daquele jeito quando ela está junto com o pastor, já que ele tinha aceitado do jeito que ela é. E isso faz o Lawrence comentar que se ela ficasse sendo preguiçosa na frente de outra pessoa que ela mal conhece, ele iria saber menos coisas sobre ela, e isso o deixaria triste. Com isso, Cecília ficou envergonhada. Isso fez ela comentar que o Lawrence é muito sincero, honesto e gentil. Um tempo depois, o pastor e a Santa estavam conversando, até que do nada ele começou a passar mal, estava com uma intensa dor de cabeça. Após Abel voltar, ele pergunta para a Santa a quantidade de proteção divina que ela tinha colocado no pastor. A Santa, percebendo que fez cagada, foi e removeu a proteção. De repente, o Lawrence já estava zero bala. Graças a Deus. Com certeza. Um tempo depois, a Santa comenta que o Lawrence antigamente estava bem porque o Abel protegia ele, principalmente em dias de lua nova, já que nessa data específica os capirotos são facilmente atraídos pela falta de luz da lua. Abel comenta que tanto os anjos quanto os capirotos gostam do pastor. Então vemos uma lembrança onde o jovem Lawrence estava tentando tocar um piano, até que seu avô chegou e comentou sobre o aparecimento de uma nova santa. O velho fala que naquele vilarejo ainda não tinha uma santa, para assim dar proteção divina para os moradores. O jovem ficou interessado nesse assunto e perguntou para seu avô. O senhor assim fala que as santas protegem as pessoas das fraquezas do coração e do mal que vem de fora. Tá bom. Voltando à realidade, Abel comenta que o pastor tem predisposição para atrair os seres. Para piorar, o Lawrence não tinha a mínima noção disso. Na sala, Abel comenta com a jovem que na igreja também tinha alguns seres, e Cecília fala que lá tinha algumas fadas e 4 anjos que constantemente ela estava brigando com eles, por conta deles ficarem em cima do Lawrence. E assim descobrimos que a real intenção do Abel nessa visita era ver se o pastor estava bem, já que o pastor só enviava cartas para ele. Com isso, Cecília pergunta se o Lawrence falava dela. Abel revela que em uma carta o pastor tinha falado que estava morando com alguém e que essa pessoa fazia os seus dias terem cores diferentes e que era divertido. O
Ouvindo isso, a garota ficou envergonhada. Então ela comenta que o Abel é incrível, já que ele vem protegendo o pastor esse tempo todo. Do nada, Cecília fica bravinha e comenta que queria ter visto o Lawrence no tempo do seminário. Isso faz o Abel comentar que ele ainda tinha algumas fotos, porém ele não tinha trazido, e iria trazer da próxima vez. E Cecília ficou feliz. Com isso, Abel comentou que ela era apenas uma garotinha, apaixonada pelo pastor. De repente bateu aquela fome e os dois foram cozinhar. Após Lawrence chegar na cozinha, ele vê a bagunça que os dois fizeram. Abel dá para o pastor a comida que eles tinham feito, porém a comida estava muito estranha e Cecília ficou com vergonha de deixar Lawrence comer aquilo. Entretanto, ele queria provar e acabou gostando. Ai, que delícia. Estranho. De repente, Abel pega no braço do pastor e dá a comida na boca da Cecília. Lawrence ficou bravo com seu amigo e perguntou se a Santa estava bem. Já ela gostou disso e foi correndo para o quarto toda envergonhada. Os dois homens da casa ficaram conversando e o pastor perguntou a real intenção pela vinda do Abel até a casa deles. O jovem fala que era para o Lawrence ficar de boa, já que ele não ia expor a Cecília para ninguém. Abel perguntou para o pastor o que ele achava da Santa. Lawrence fala que respeita e confia nela. Então Cecília chega na sala e fala que tinha alguém de 8 pernas no seu quarto e era para o pastor dar um jeito naquilo. Subindo a escada, o pastor comentou que quando ele conheceu a Cecília, ele pensou no como ela sempre foi santa. Van sério? É claro. No quarto vemos o grande monstro, que o pastor simplesmente jogou pela janela. Com isso, a santa agradece o pastor e comenta que não consegue viver sem ele. Olha que bacana. Certamente que sim. Isso faz o jovem soltar a janela, assim a quebrando. Lawrence estava na lareira se aquecendo, já que lá fora estava chovendo. De repente, o Abel chegou na casa todo molhado e acabou ficando doente. A santa comenta que eles tinham coisas para fazer na igreja, porém ela ficaria preocupada caso o Abel ficasse sozinho. No entanto, o jovem falou que não era para eles se preocuparem, já que ele é um adulto. Só que a santa comenta que não é bom uma pessoa doente ficar sozinha. É verdade. Na igreja, um homem perguntou para o pastor na onde que estava a santa e o Abel. Lawrence fala que a santa tinha ficado em casa para cuidar do Abel, que estava gripado. Ao ouvirem isso, as pessoas da igreja perguntaram para o Lawrence se ele não estava preocupado. O jovem falou que deixou um lanche e alguns livros para os dois. No entanto, as pessoas falam que não era sobre isso que elas estavam preocupadas. Tá, não vou falar nada. Eu ia fazer o quê? Ao chegar em casa, Lawrence viu Abel e a Cecília dormindo. Para acordá-lo, o pastor fala que tinha um grupo da congregação se aproximando. Assim, a Cecília acordou na hora. Porém, Lawrence revela que tinha mentido para ela. E a jovem comenta que mentir é feio. E falou também que ele estava sendo muito severo hoje. O pastor fala que essa não era sua intenção. E os dois ficaram em uma cena bem fofinha. Que lindo! Até que se perdoaram, e a santa foi trocar de roupa. Um tempo depois, o jovem faz um tanto de coisas para ela comer. Abel revela que Lawrence está fazendo isso porque ele estava se sentindo culpado. De repente, Abel entrega para o pastor uma carta, onde ele comenta que o nome que estava naquela carta era nostálgico. No entanto, Abel fala que o Lawrence acha isso só porque ele não vai nas reuniões. O pastor então resolveu ir na próxima reunião, porém ele teria que levar a santa, já que ela não pode ficar sozinha. Porém, ninguém poderia saber que a Cecília é uma santa, por isso eles estavam pensando no que iam falar caso alguém perguntasse quem era ela. Cecília dá a ideia de falar que ela é uma garota que mora com Lawrence. Normal. Sim. Ao olhar melhor, o pastor nota que também tinha uma carta para o Abel. Inicialmente ele começa a queimar a carta, no entanto resolveu guardá-la. O pastor comenta que a santa deve ter muitos amigos na sua terra natal. Com isso ele pensa a possibilidade dela querer voltar para sua terra natal, por causa do acontecimento de ontem. Lawrence então revela para a jovem que tinha feito aqueles doces para se desculpar, já que ele estava preocupado ela odiar morar na casa dele e querer ir embora. Ouvindo isso, Cecília fala que isso jamais iria acontecer, já que naquela casa ela se sente bem, sendo mimada pelo Lawrence. Olha que bacana. É porcaria, hein? O jovem ficou aliviado ao ouvir isso. No dia seguinte, os pastores estavam na igreja, até que o Lawrence achou uma peça de roupa e resolveu devolvê-la. Abel também estava querendo ir dar uma volta no vilarejo. Ouvindo isso, a santa também queria ir. De repente, Abel nota que ele atrapalharia os dois na cidade e resolveu não ir com ele. Abel fala para a santa que se ele fosse, ele iria atrapalhar o momento dos dois juntos. No entanto, a santa não entendeu na onde ele queria chegar, e assim os três foram. Na cidade, as pessoas começaram a comentar sobre a garota. O pastor fala que o dono da casa daquela roupa ficava do outro lado do rio. Não entendi foi nada. Com isso, Cecília comenta que ele nunca levou do outro lado, e ele fala que não quer que ela se canse. De repente, eles encontraram uma vidente que queria ler a mão dele, porém o pastor não queria isso, e a mulher falou que hoje ela ainda não tinha ganhado nenhum dinheiro. Pobre. Ao ouvirem isso, eles resolveram testar. Na vez do Abel, a mulher falou que ele estava sofrendo. Já a santa, ela fala que a pessoa que a Cecília estava esperando não virá, e ela ficou tristinha. No entanto, Lawrence fala que no caso dela, isso poderia significar uma coisa boa. Com isso, a santa fala que às vezes a pessoa que ela está esperando já tenha chegado.
Você é louco? Não. Na vez do pastor, a vidente fala que ele deveria encarar mais os sentimentos de quem está à sua volta. Antes de ir embora, a mulher pergunta para a santa se ela queria ver a sua compatibilidade amorosa, e a jovem fala que não precisava. Andando pouco, a garota acabou rasgando a sua roupa, e uma mulher a levou para comprar uma nova. Enquanto isso, os dois devolviam o objeto. Já na loja, as mulheres começaram a testar um monte de roupas na santa, até que chegaram em uma roupa específica que todas concordaram. Voltando aos dois jovens, Abel comenta que não é muito bom a santa ficar andando sozinha pela cidade. Ele até pergunta para Lawrence o que ele iria fazer caso a santa voltasse junto com o homem, e ainda comentasse que ele era lindo. O pastor fala que se acontecer, ele irá ter que julgar o homem, se ele é bom o suficiente para Cecília. Com certeza. A santa acabou vendo na loja uma foto de um casal e comentou sobre o vestido da noiva. Assim, a dona falou que em breve ela irá fazer um vestido para Cecília. No entanto, a jovem fala que isso iria demorar. Será? Sei lá. A mulher da loja ainda fala que o Lawrence foi criado pelo seu avô, que acabou morrendo, e ele tinha ficado sozinho. Ouvindo isso, a santa comenta que também estava sozinha. De repente, o filho da mulher apareceu. Ao se apresentar para a santa, ele fez essa cara. Sei não, hein. Seguindo seu caminho, Cecília parou em um local para observar ao redor. Então saiu correndo e quase caiu de uma escada. No entanto, uma garota a salvou. Após se despedir da garota, Cecília encontrou Lawrence e perguntou o que ele tinha achado da roupa. E o jovem falou que ela parecia que estava com frio. É lamentável. Porém, Abel entrou no meio e falou que a roupa tinha combinado com ela. Com isso, Lawrence falou a mesma coisa. No entanto, a jovem não se contentou apenas com isso e foi atrás dele. Então o pastor envergonhado falou que ela estava linda, e ela ficou felizinha ouvindo isso. Já a garota de cabelo azul estava indo para a igreja. Na igreja, Lawrence estava perguntando para o Abel se ele não precisava de voltar para a sua igreja. No entanto, o jovem fala que não, e que na igreja não tinha muito trabalho para fazer. De repente, alguém bate na porta e o Abel foi atendê-la. Ao ver quem era, ele acabou fechando a porta. Porém, a garota quebrou a porta com a mão. Porra. A garota revela que veio naquela cidade atrás do Abel e que ele é seu professor particular. No entanto, Lawrence se assusta, já que o Abel só tirava nota vermelha e acabou virando um professor. Abel fala que aquela garota é de uma família nobre e rica. Já a garota se apresenta como Hazelita Aldriguet e ela estava querendo conhecer a santa, que de acordo com o pastor estava procurando o trevo de 4 folhas no campo. Até que de repente ela chega e as duas ficaram surpresas. Cecília fala que não tinha achado nenhum trevo de 4 folhas, porém ela pegou algumas flores para fazer uma grinalda. No entanto, a santa tinha se esquecido de como faz uma. Porém, Hazelita sabia fazer. Então Abel perguntou para a dama se ela não tinha trazido nenhum presente para ele. A garota acabou ficando brava. Em casa, eles se sentaram para comer. Assim, Cecília fala que naquela região tinha poucas santas e que a grande santa mora na baía de uma ilha, e o seu nome é Michela. Tá bom. Após eles conversar, Lawrence levou a Hazelita para o seu quarto, e ela acabou lembrando de uma mulher que fazia companhia para a garota. E essa mulher também era uma santa, e ainda por cima é a cara da Cecília. Que? Não acredito. Porém, aquela mulher tinha sido capturada pelos humanos e ficou doente. Hazelita até tentou defendê-la, no entanto o homem comentou que uma santa de verdade não fica doente, já que elas são enviadas por Deus. Voltando à realidade, a garota comenta que as pessoas que cuidam de santas são todas cegas por ganância e fama, e isso fez ela pensar sobre a Cecília. Lawrence foi conversar com o garoto sobre a janta, e ela perguntou sobre o que ele pensava sobre estar morando com uma santa, já que esse motivo poderia ser ganhar algo ou lucrar por cima da santa. Lawrence assim revela que realmente ele ganhou algo, já que ele morava sozinho, e agora com a santa ele tinha companhia, e também ele fala que gostava de cozinhar, e não tinha ninguém para provar. No entanto, Cecília agora estava lá para comer tudo que ele fazia. Hazelita fala que não é sobre aquilo que ela queria saber, e sim sobre a possibilidade do Lawrence usar a santa para ganhar dinheiro, fazendo ela assim trabalhar incansavelmente. Só que o jovem conta que desde a primeira vez que ele viu a santa, o jovem já comentou que iria protegê-la e cuidar dela. Olha que bacana. É claro. Ouvindo isso, Hazelita ficou impressionada e tem uma lembrança com aquela mulher, porém acabou pedindo desculpas para o Lawrence por ter feito essas perguntas. Assim vemos uma conversa do Abel com a santa, onde ele a perguntou se ela conhecia a história da Santa do Leste, também conhecido como Santa da Compaixão. Abel fala que as pessoas ao redor dela a tratavam como um ser celestial, e ela acabou ficando doente e morreu, mesmo podendo ser tratada com um simples médico, e Hazelita era amiga dessa santa. Foi por esse motivo que a garota não conseguia confiar muito nas pessoas, por isso o Abel tinha feito ela vir para aquela cidade, para assim ver como Lawrence e a Cecília cuidam um do outro. De repente todos estavam comendo. Hazelita comenta que a comida do Lawrence é muito gostosa. Ele fica feliz em ouvir isso e fala que é muito bom saber que a garota não tem frescura com comidas. Já o Abel fala que não gosta de cenouras cozidas, já que elas ficam doces. Após comerem, Hazelita pergunta para a santa se ela realmente morava com Lawrence, ou seja, um homem que nem mesmo é da família dela. Ouvindo isso, Cecília cai na mesa e comenta que poderia acontecer alguma coisa com os dois. No entanto, não acontecia nada.
Hazelite se assusta e fala que isso é estranho, já que tem um homem e uma mulher linda na mesma casa. Ao ver a Santa deitar na mesa, Lawrence se pergunta quem que tinha feito a Santa chorar, e os dois falam que foi ele mesmo. No caminho para o quarto, Abel comenta com a garota que seria muito melhor se o Lawrence desse aula para ela, porém a garota fala que o Abel quer seu professor, e que não era para ele desistir do seu trabalho. Voltando ao casal, Lawrence comenta que a Santa não tinha ficado de preguicinha hoje, e ela se assusta e comenta que teve que se controlar, já que eles tinham visitas. O jovem fala que agora ela poderia ficar de preguicinha, já que os dois foram dormir, e ela sim ficou de preguicinha no Lawrence, e ela agradeceu por ele sempre cuidar bem dela. No dia seguinte, Abel se despediu de algumas pessoas, e Hazelite estava observando na moita. Então a Santa estava caminhando aos arredores da igreja, até que ela viu uma caixa e perguntou para Lawrence o que era aquilo, e ele falou que encontrou aquela caixa quando arrumava o armazém. Ao se aproximar da caixa, Cecília fica assustada, já que ela tinha olhos. No entanto, ela pegou e foi mostrar para os dois. Lawrence fala que aquele bichinho ele tinha feito na época da escola. Abel então teve uma lembrança, onde ele jogou uma bola de neve no Lawrence. Com isso, ele derrubou a caixa. O jovem achava aquilo muito fofo. Para não magoar o amigo, o Abel também falou que aquilo era fofo. No entanto, o Abel do presente falou que aquele bichinho não era fofo, porém a Cecília tinha achado aquilo muito fofo. Só que de acordo com o Abel, a Santa estava pensando em outra coisa. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, isso vai me ajudar muito, e você sempre esperar nossos vídeos novos. E não se esqueçam de comentar se vocês querem a parte 3. Até o próximo vídeo, amo vocês, falou e fui!